Papai, a Ati consegue andar sozinha? Protestou Athanasia. Assim é mais rápido, respondeu Claude, segurando a menina nos braços como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ati resmungava mentalmente. Existe algum motivo pelo qual precisamos andar tão rápido assim? Félix concordou prontamente com o imperador. Exatamente. Não seria bom sobrecarregar seu corpo agora, Sua Alteza. Ati suspirou internamente. Ela havia passado 48 dias inconsciente e ainda estava reaprendendo a usar os músculos normalmente. Afinal, da última vez que tentou caminhar sozinha, acabou tropeçando justamente porque seu corpo ainda estava enfraquecido. Enquanto refletia sobre isso, Claude interrompeu seus pensamentos. O dia está bonito hoje. Podemos caminhar até o Jardim dos Fundos. Ati continuava se perguntando se o pai realmente precisava carregá-la para todos os lugares daquele jeito. Félix, por sua vez, observava a cena com certa inveja. Desde que Ati despertara, Claude praticamente monopolizava a princesa. Sentindo falta de carregar a pequena nos braços, ele se atreveu a sugerir. Vossa Majestade, gostaria que eu carregasse a princesa? Claude sequer olhou para ele. Dê 5 passos para trás. Félix ficou imóvel por um instante. Então, cabisbaixo, obedeceu. Sim, Vossa Majestade. Ati assistiu à cena em silêncio. Coitado do Félix. Mas como não podia fazer nada a respeito, resolveu ao menos aproveitar a carona. Acomodou-se melhor nos braços do pai e apoiou a cabeça em seu ombro. Foi então que o desastre aconteceu. Seu enfeite de cabelo ficou preso nos fios dourados de Claude. Ati arregalou os olhos. Por alguns segundos, ficou completamente imóvel. Não! Seu coração afundou. Não! Porque quando alguma coisa dava errado, ela sempre dava um jeito de piorar. Papai, disse Ati desconfiada. Acho que o cabelo do papai ficou preso na fivela de cabelo da Ati. Claude respondeu com seu habitual tom indiferente. Então pare de perder tempo e solte logo. Félix, sempre prestativo, ofereceu ajuda imediatamente. Alteza, gostaria que eu o ajudasse? Mas Claude interferiu, antes mesmo que Ati pudesse responder. 5 passos. O pobre Félix não teve outra escolha, além de permanecer afastado de Ati e do ciumento Claude. Enquanto isso, Ati se desesperava tentando soltar os fios dourados do imperador de seu prendedor de cabelo. Tire antes que o passeio acabe, pressionou Claude. Ati entrou ainda mais em pânico. Aquilo soava estranhamente como uma ameaça. Depois de muito esforço, finalmente conseguiu libertar a mecha presa. Mas, infelizmente, parte dela continuou presa no enfeite. Em outras palavras, ela havia arrancado alguns fios do cabelo do imperador. Disfarçadamente, Ati se livrou das evidências antes que Claude o percebesse. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Você bagunçou meu cabelo, não foi? Perguntou ele. Não, papai continua bonito e radiante como sempre. Claude ficou em silêncio. Então a colocou no chão. Em seguida, estendeu a mão para ela. Ati não entendeu o que ele queria. Por isso entregou a sua própria mãozinha. Isso não. Claude suspirou. Então pegou o prendedor de cabelo e recolocou-o cuidadosamente nos cabelos dela. Como um pai comum faria. Depois de terminar, observou o resultado por alguns segundos. Agora você está apresentável. Em seguida, segurou a mão dela. Não saia correndo por aí. Ande direito. Ati ficou sem palavras e apenas o seguiu. Ela realmente não entendia o que estava acontecendo com seu pai ultimamente. Depois dela escapar da morte, Claude parecia diferente. Ao chegarem ao Palácio Rubi, Claude lançou um olhar crítico para os arredores. Seu rosto imediatamente se fechou. Desde quando esse palácio virou um chiqueiro? Todos congelaram, criados, cavaleiros, até Ati. E então ele chocou todo mundo ainda mais. A partir de hoje, a princesa Athanasia ficará hospedada no Palácio Esmeralda. Ati arregalou os olhos. O Palácio Esmeralda. Por gerações, aquele havia sido o palácio reservado às princesas de Obélia. No romance Adorável Princesa, era justamente o palácio entregue a Genete. Enquanto isso,
Atanásia havia permanecido confinada no Palácio Rubi até o dia de sua morte. Claude perdeu a cabeça? Ela ficou desconfiada. Será que ele vai me tirar do Palácio Esmeralda quando Jeanette aparecer? Isso seria mesquinho até para ele. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Félix. Acho que seria melhor assim, não concorda, Alteza? Como não fazia ideia do assunto, respondeu automaticamente. Foi o que imaginei. Félix sorriu satisfeito. Claude, por outro lado, parecia irritado. Não entendo por que você insiste em algo tão inútil. Félix continuou. Mas eu acredito sinceramente que seria bom se a princesa tivesse um amigo da mesma idade. Ati finalmente entendeu o assunto. Ati não quer ser amiga do filho do Sr. Branquelo. Félix riu. Eu imaginei que diria isso. Encontrei o Duque Alfeus ontem e ele me contou que era o filho para estudar em Arlanta. Claude assentiu. Ótimo. Talvez assim ele pare de insistir nesse assunto. Ati piscou. O filho do Sr. Branquelo vai para Arlanta para brincar? Não. Félix sorriu. Ele vai estudar em uma academia de lá. Ati imediatamente lembrou do romance. E Jequiel realmente havia sido enviado para Arlanta. Ela apenas não imaginava que aquilo aconteceria tão cedo. A cena mudou abruptamente. Serei o companheiro de brincadeiras da princesa Atanásia a partir de hoje. Estou ansioso para passar meu tempo com Vossa Alteza. Lucas fez uma reverência exageradamente elegante. Félix parecia satisfeito. Recomendei o jovem mago porque imaginei que ele seria um companheiro adequado para a princesa. Afinal, Vossa Alteza disse que eu preferia ao filho do Duque Alfeus, não foi? Ati ficou horrorizada. Ati não precisa de amigos. Então apontou dramaticamente para Félix. Tudo que Ati precisa é do Félix. O cavaleiro ficou imediatamente emocionado. Nossa, Alteza, isso me deixa extremamente feliz. Mas logo retomou sua compostura. Ainda assim, eu acho importante que a princesa tenha amigos da mesma idade. Existem experiências que só podem ser vividas assim. Vocês estão sendo enganados? Ati gritava mentalmente. E o papai concordou com isso? Antes que pudesse receber uma resposta, ouviu Lucas falar. Seu Raven está adorável hoje, princesa. Ati se virou imediatamente e encontrou o Raven no colo dele. Lucas sorria inocentemente, ou fingia. Ele é tão pequeno, praticamente do tamanho de uma mordida. Ati e Raven entraram em pânico ao mesmo tempo. Por que minha vida é assim? Mais tarde, os dois estavam sentados nos novos aposentos da princesa no Palácio Esmeralda. Me deixa aproveitar um pouco. Lucas estava esparramado em um sofá. Estou no palácio há alguns dias e já me acostumei com o conforto daqui. Ati fez uma careta. Senhor, quantos anos você realmente tem? Apenas considere que eu tenho a sua idade. Ele virou uma página do livro. De qualquer forma, nós dois vamos crescer no mesmo ritmo. Bem... Ati cruzou os braços. Se vai ser meu amigo, deveria ao menos se apresentar adequadamente. Você já sabe meu nome e minha idade. O que mais precisa saber? Lucas fechou o livro. Seu olhar tornou-se distante. Tudo o que poderia me definir já desapareceu há muito tempo. Então, surpreendeu Ati com uma pergunta. Como exatamente as pessoas se apresentam quando fazem amigos? Ati abriu a boca, mas não soube responder. Na verdade, ela também não sabia. Enquanto pensava, Lucas folheava distraidamente outro livro. De repente, franziu a testa. Hã? Eternita se tornou o maior imperador usuário de magia da história? Ele fez uma careta. Aquele idiota? Ati olhou para ele com profundo desgosto. Se eu soubesse que ficaria presa com você, teria preferido fazer amizade com o filho do Sr. Branquelo. Lucas suspirou. Então vá. Faça amizade com ele. Uma aura vermelha começou a envolver seu dedo indicador. Ati arregalou os olhos. Espera! Antes que pudesse terminar a frase, o mundo desapareceu. E ela começou a cair. Vento, queda, desespero. Então, ploft! Ela aterrissou sobre algo surpreendentemente macio. Desculpe, Ati levantou a cabeça e congelou. O garoto embaixo dela gemia de dor. Cabelos platinados, olhos dourados, um rosto extremamente familiar. E Ezequiel? E finalmente conhecemos o filho do Sr. Branquelo.
E esse Lucas, hein, quando a gente acha que não pode piorar, que não pode ficar mais caótico, ele chega e surpreende todo mundo. Sempre transformando a vida da Ati num desastre a cada vez que ele aparece. E Claude com ciúme da Ati, gente, que fofo. Coitado do Félix, eu acho que ele tá mais sofrendo com isso. Agora me contem nos comentários, o Claude está se tornando um pai coruja? O Palácio Esmeralda é um sinal de que tudo está mudando? E vocês, confiam no Lucas? Qual foi a cena favorita de vocês nesse episódio? Escrevam aqui nos comentários. E se vocês gostaram do episódio, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem com outros fãs de manhwa e não se esqueçam de clicar no link do Audible na descrição para ajudar o Velori Stories. Sigam a gente também no Instagram, @VeloriStoriesBR. E atenção, Moonlights! Amanhã tem Cine Crush às 21 horas com Reliana e Noah com um episódio imperdível. Aguardo vocês! Tenham uma excelente noite e até o próximo episódio, Moonlights!